As Assembleias de Deus elegeram seus santos, mas falta assumir que tem uma mártir, feita não por inimigos da igreja, mas por ela própria. Gideon Alencar. Ela nasceu no dia 9 de junho de 1891 na Suécia. De família cristã luterana, teve vários irmãos e sua mãe faleceu quando ela ainda era jovem. Estudou no Instituto Bíblico Sueco por 8 meses e fez um curso de 2 anos de enfermagem. Trabalhou como chefe de seção de enfermagem no hospital na Suécia. Desejou seguir o campo missionário no exterior a serviço de uma agência missionária. Um irmão chamado Adolfo Udin profetizou para Gunnar Wingren sobre a vinda dele ao Pará e também que ele se casaria com uma moça chamada Strandberg. Neste ano, Frida conheceu Gunnar numa viagem que ele fez à Suécia e neste mesmo ano iniciaram um namoro. Foi batizada nas águas na igreja Filadélfia de Estocolmo. Recebeu o batismo no Espírito Santo. Desembarca no Brasil aos 26 anos de idade. Se casa com Gunnar Wingren e o pastor Samuel Nistrom é quem celebra a cerimônia. A partir daí, se empenhou como esposa nos afazeres da casa e nos trabalhos da igreja. O casal era conhecido como um casal hospitaleiro. Frida teve tumor e vertigem no parto da terceira filha. Gunnar ajudava frequentemente nas tarefas domésticas e era muito presente na criação dos filhos. Eles passam um período na Suécia enquanto Wingren se recupera de uma malária. A família retorna ao Brasil. Wingren, Frida e os filhos se mudam para o Rio de Janeiro. Frida profetizava e tinha visão. Era independente para sua época. Em 1917, viajava sozinha e tinha profissão definida. Enérgica em tudo, porém alegre e bondosa, desprendida em compreender e resolver todas as situações num só momento. Personalidade forte, dizia o que pensava e eventualmente tinha discussões com Wingren. Vocacionada para o trabalho que desempenhava, uma das mais bem preparadas evangélicas que já pisaram em solo brasileiro. Em 100 anos, foi a única comentarista mulher das lições bíblicas da EBD em 1923. Principal redatora do jornal Boa Semente em 1919. Escrevia artigos, era jornalista, pregadora ativa nos trabalhos evangelísticos, responsável pela oração e visitação dos crentes, traduzia, adaptava e publicava hinos da harpa cristã, dirigia cultos ao ar livre, fazia leitura bíblica com a igreja na abertura dos cultos, pregava a mensagem na ausência de Wingren, ministrava estudos bíblicos, cantava e tocava órgão e violão, ativa na área da literatura e imprensa das Assembleias de Deus, escrevia artigos e reportagens que eram publicados na Suécia, responsável pelos cultos na prisão do Rio de Janeiro, dirigiu e ministrou a primeira escola bíblica junto com Wingren, interpretou as pregações de Levis Petrus na sua viagem ao Brasil. Sua atuação foi um marco divisório. Tinha o dom de ensinar e pregar como ninguém, e por essa causa sofreu muita perseguição. Em 28 de nove de 1929, Wingren recebeu uma carta dura com ameaças do missionário Samuel Nistrom, pastor das Assembleias de Deus no Pará. Possivelmente, o assunto teria sido a sua posição contrária ao ministério da mulher na igreja. Wingren amargou ver sua mulher, que nas atividades do jornal produzia mais do que ele, ser boicotada, inclusive por seu conterrâneo Samuel Nistrom, o mais ferrenho inimigo das mulheres no ministério. Em novembro de 1929, Samuel Nistrom veio conversar pessoalmente com Wingren. Não se humilhou e continuou sustentando que a mulher não podia pregar nem ensinar, só testificar.
Listrom viajou a São Paulo e Santos e trouxe Daniel Berg e Lud Green para pressionar Wingren em mais uma conversa. A divergência chegou ao clímax e houve uma separação ministerial. Neste mesmo ano, 1929, o jornal Som Alegre se tornou um órgão oficial e nacional da Igreja. Foram agendadas reuniões para os dias 17 e 18 de dezembro de 1929, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O público-alvo eram os obreiros nacionais. Alguns não eram pastores. O pastor Cícero Canuto de Lima esteve presente. O objetivo era abordar e procurar solução para a crise ocorrida nas Assembleias de Deus. A origem do conflito pode ser encontrada através das correspondências trocadas entre irmãos. Na carta de Otto Nelson, é possível perceber que missionários amigos seus desejavam impedir a atuação da mulher. Em 1930, começou a circulação nacional de um manifesto elaborado por obreiros do Nordeste, convocando para a Convenção Geral no dia 12 de junho de 1930. Frida traduz parte de um artigo escrito por um missionário para defender o trabalho da mulher na Assembleia de Deus. 2/3 das pessoas convertidas no mundo são mulheres. Não existe mandamento contra o trabalho da mulher. Satanás tenta empatar estas mulheres de trabalharem para o Senhor, segundo Frida. Frida, Wingren e Petrus participam da CGADB, ocorrida nos dias 5 a 10 de setembro de 1930, onde foi discutido o trabalho no norte do Brasil e o trabalho da mulher nas Assembleias de Deus. Fizeram consultas aos membros das Assembleias de Deus do Pará sobre a inovação ocorrida na Igreja do Sul, no caso o Ministério Pastoral Feminino. Formalizaram então que não aceitariam as inovações das mulheres pastorearem e doutrinarem na Igreja. Levis Petrus ministrou um estudo bíblico a respeito do tema, onde as mulheres poderiam pregar, mas não dirigirem uma igreja. Pastores mais antigos disseram que a campanha dos nativos e suecos contra o ministério de Frida teria sido motivada por um suposto caso extraconjugal dela. Em 1932, uma carta foi enviada para Levis Petrus relatando que Frida mandava na igreja, atropelava os homens, não obedecia à convenção e incitava as mulheres contra os obreiros. Por que nesta carta não mencionaram a questão do adultério? Isso já seria suficiente para pôr fim à sua atuação no jornal Mensageiro da Paz em seu ministério e casamento, segundo Gedeon Alencar, doutor em Assembleia de Deus. Ocorreu desentendimento entre os missionários e pastores nacionais por causa de Frida. A família Wingren voltou para a Suécia em 1932 e um ano depois Wingren veio a falecer. Disse que a grande causa de seu retorno foi o agravamento dos problemas de saúde de Wingren. Mas doente ele sempre foi, desde adolescente. Com certeza sua doença foi agravada pelo embate em defesa de sua mulher. Frida viveu 15 anos no Brasil e seus últimos 8 anos na Suécia, viúva com 5 filhos. Teve os filhos tomados, foi hospitalizada compulsoriamente, abandonada, destituída de seus ministérios. Viu sua vida findando sem nenhuma perspectiva. Viveu uma guerra com a Igreja de Filadélfia e particularmente com Petrus. Ela tentou voltar para o Brasil, mas a Igreja de Filadélfia não permitiu. Tentou ir a Portugal, onde ocorreu o mesmo. Por fim, tentou voltar por conta própria, mas quando estava na plataforma do trem com as crianças, um grupo da igreja a impediu. Frida foi levada à delegacia e de lá internada compulsoriamente no hospital psiquiátrico em Estocolmo em 25 de dezembro de 1934. Era louca antes de ser hospitalizada ou se tornou louca depois? Viveu os próximos 6 anos, tendo alucinações, vindo a falecer em setembro de 1940. Ela foi tremendamente desconsiderada. Até o jornal O Mensageiro da Paz, pela qual ela trabalhou arduamente, não escreveu sequer uma linha sobre a sua morte.
Ainda hoje, Frida não é reconhecida pela história oficial da igreja. Com 24 hinos da harpa cristã registrados por ela, foi sua articulação teórica que deu base para a participação das mulheres nas Assembleias de Deus. Mesmo quando uma mulher se destaca, ela não pode ser maior que seu marido. Ainda que na prática o seja, seu cargo precisa ser inferior ao dele. As mulheres continuam exercendo oficiosamente o ministério, mas na prática a igreja é mantida por elas, que são presença majoritária. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.